Estamos apresentando o programa Me Conte a Sua História. Boa tarde. Estou aqui iniciando o programa Conte Sua História. Hoje a Gazeta está estreando esse programa e vamos ter como convidado Amarílio Soares, conhecido como Tio Lio. Ele que está aqui dando seu tempinho para nos falar sobre um pouquinho da sua história e um pouquinho a mais. Vamos entrevistar ele e eu quero falar também um pouquinho, que Amarílio Soares, conhecido como Tio Lio, é um jacuipense arretado que tem muito amor pela sua terra, que teve curiosidade de descobrir toda a sua história de Riachão e com suas palavras ele vai contar para todos nós jacuipenses. Boa tarde, Tio Lio. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Jace, que está aqui no nosso estúdio. Parabenizar as mulheres no comando. A evolução está cada vez melhor, as mulheres se empoderando cada vez mais. E parabenizar a você por ter um programa destinado a falar sobre Riachão de Jacuípe e sua história. Pois é, Tio Lio. Queria conversar com você sobre um pouquinho o que você tem para contar para todos nós. Tio Lio, conte sua história. Bem, meu nome é Amarílio Soares, pouca gente conhece esse nome. O Tio Lio veio da década de 80 para cá, devido a programa de Xuxa que inspirou a tia Ilma, um programa de televisão muito famoso na época. E na década de 80 eu trouxe para Riachão a tia Ilma para fazer um show. Lira lotada, não tinha o advento dessa coisa chamada celular que todo mundo hoje se desvia para ele. E a Lira estava super lotada quando a tia Ilma trouxe para aqui Mara Maravilha, nomes que hoje são famosos. Então, depois que ela terminou o show, eu dei continuidade e aí me apelidaram de Tio Lio, que ficou até hoje. Mas sou natural de Riachão, nasci, me criei aqui, vim das mãos de uma parteira chamada Julieta, que é no Brasil. Tive a honra de sair pelas mãos dela. Ela efetuou mais de 1000 partos em Riachão de Jacuípe. Estudei aqui no Colégio Nossa Senhora da Conceição, fiz o ginásio Nossa Senhora da Conceição e me tornei um autodidata. Não concluí cursos e me tornei um autodidata. Tive a oportunidade de escrever livros sobre a história do nosso município. Tio Lio é da família Soares. Quem são eles? Quantos irmãos? Olha, a família Soares, que vem de Soares, de origem portuguesa, é uma família muito grande. Somos 8 irmãos. Meu pai teve comércio aqui, teve uma indústria de sabão, uma fábrica de sabão. E antes, porém, ele morou em Nova Fátima, tinha comércio lá, posto de gasolina. E seu pai morava na nossa frente. Bom. Seu Zé de Jesus morava do outro lado, passava a pista, ele morava do outro lado. Legal. A estrada passava por dentro da cidade. Isso foi na década de 64, 65, por aí. E somos uma família de 8 irmãos unidos, graças a Deus, todos vivos. Isso aí. É bom saber, né? E por que você teve a vontade de descobrir toda a história de Riachão? Olha, desde muito tempo eu sou fascinado por história. E conhecer a história do meu nascedouro, a história do meu município, da minha cidade, era um desafio. E topei esse desafio
escrevendo pela primeira vez em 2010, escrevi a história de Riachão de forma poética, com uma literatura de cordel, onde eu relato a história do município toda em poesia. Não foi fácil você casar as palavras de forma poética, relatando os fatos que aconteceram aqui em nossa cidade. Esse livro teve uma retirada. Inicialmente eu fiz 1000 livros, depois fiz mais 1000 e depois fiz mais 500 livros. O primeiro livro teve uma retirada de 2.500 livros e não tem mais nenhum, e até hoje o povo procura, graças a Deus. O primeiro livro, de 2010. Em 2014, fiz sobre as memórias de Riachão de Jacuí. Esse livro retrata mais as nossas instituições, como elas surgiram e quais as finalidades dela. É um livro dedicado ao mundo acadêmico, a serve de base, de referência para todas as pesquisas que as professoras municipais passam para seus alunos. Eu fico muito feliz e contente de ter deixado esta semente, a história do nosso município, contada aí nesses livros, e tem muito mais ainda o que falar, Selma, porque tem muita história nisso. Tem material para mais 2 livros. Pois é, e Riachão teve esse privilégio, né, de você buscar esse meio de formar em um livro e registrar, né? Então, a partir de quando tio Lio começou a compreender a cultura de Riachão? Olha, a partir do momento, eu entrei na política em 62. Não como candidato a nada, mas militante. Foi na política de Orlando Marinho Carneiro. Ainda me lembro até hoje a música que se cantava na política de Orlando Marinho Carneiro, 62. E de lá para cá, cada fato novo que acontecia em Riachão, para mim era uma descoberta a mais. Vivi a fase do período da ditadura militar, em 64. Vi de perto a marcha da família com Deus pela democracia aqui em Riachão de Jacuí. Participei como curioso, era uma marcha que eu não sabia do que se tratava. E vivi cada década era um aprendizado a mais. E você foi ajudando a essas culturas a desenvolver? Sim, eu nunca parei, o meu estofo até hoje é cultura. Pois é. Adoro cultura. Faço artesanato, fui músico. Na década de 70 tinha uma banda musical, a primeira banda musical aqui em Riachão de Jacuí, a banda do IBDC, com 3, 4 membros, e aqui formamos o restante. A banda se chamava Grupo Musical Espuma e depois teve grande sucesso. Tocamos em vários lugares, Feira de Santana, no Tênis Clube, fomos para o Oeste Baiano, viajamos muito. Pois é. E então, como o senhor ajudou muito na cultura de Riachão, Riachão foi se desenvolvendo, e como o senhor conseguiu essas informações para chegar até você? Olha, não é fácil, viu, Selma? O mundo do pesquisador, o mundo das pessoas que querem fazer história, ela não é um mundo fácil, não. Porque você tem que ser chato. Isso. Não pode desistir e persistir. E eu me tornei essa pessoa quando eu queria algo que viesse contribuir para a construção do livro. Todas as pessoas antigas de Riachão, falo antiga de idade, que eu tenho vídeos com elas. A oralidade muito importante. Outros documentos mais sérios eu fui buscar na Curia Diocesana, em Feira de Santana, no Arquivo Público do Estado, no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Peregrinei por vários lugares para buscar informações sobre Riachão de Jacuí. E aqui, na Prefeitura Velha,
chama, hoje que é a Secretaria da Educação, tem material que me deixou preso, encontrar livros lá do século XIX, livros datados de 1865. Muitos anos. Encontrar escrituras de compra e venda de escravos aqui em Riachão, cartas de alforria. Isso para mim era descoberta fantástica. E a gente só sabia isso porque alguém foi buscar e a informação. compilou no livro. Isso, Né? isso mesmo. E como foi o lançamento do seu primeiro livro? Para mim foi, até hoje reflete aqui na minha memória, a emoção. Passa um filme. Passa um filme muito maravilhoso, é uma memória afetiva que a gente não pode esquecer jamais, porque a sociedade compareceu em peso. Em peso, me surpreendia a quantidade de gente que estava lá na Lira 8, no lançamento desse livro. Famílias que nem saíam, mal saíam de casa, eram reservados, estavam todos lá para prestigiar o lançamento desse livro. E por que você teve essa inspiração de fazer esse livro? A inspiração de fazer o livro é aquilo que está bem, né? Deixar registrado a história do município, que hoje serve de referência para todas as escolas do nosso município. Eu tenho feito, a convite das próprias escolas, eu tenho feito algumas palestras para falar exatamente sobre isso. Porque aqui em Riachão sempre existe uma polêmica sobre datas de emancipação. E havia uma confusão enorme sobre esse aspecto. Antes de Tio Lio, existiu outro Tio Lio? Se outro Tio Lio, só se for no Paraguai. Porque Tio Lio, meu nome é Amaria Lio. O Lio é o final do meu nome, Amaria Lio. Então o tio veio por conta do show de calouros que a gente fazia na Leira na década de 80, que foi a década que mais produziu cultura em Riachão do Jacuípe. E quem foi sua maior inspiração? Para você... Bem, para o show ou para o livro? Para tudo, assim, que você... algo lhe despertou, né, para você... Olha, em referência ao show, a Xuxa tinha um programa de TV que era a referência total. Quem quiser ir no YouTube, tem lá Tio Lio, show de Tio Lio. Primeiro episódio feito pela jornalista Ilza Cordeiro. Tem no YouTube? Tem. Show do Tio Lio. Show do Tio Lio. É. Eu vi umas partes. E vocês vão sentir de perto como a emoção que era. E daí em diante, não tinha televisão como temos hoje, não tínhamos celular como tem hoje, as crianças não tinham brinquedo. Me tornei o brinquedo dessas pessoas nessa década. A Lira não cabia de gente. Eu chegava às 4 horas, portas abertas, nunca cobrei um centavo a ninguém e ainda dava prêmios. Puxa. O show era no domingo, no sábado, eu ia na casa comerciais, todo mundo fazia questão de dar um brinde. Dava um pacote de pirulito, outro dava um perfume, outro dava um carrinho de brinquedo. Todo mundo que participava do show. Isso é cultura, isso é uma cultura boa, porque... Cultura. E o melhor de tudo, viu, Selma? Que eu estava fazendo uma coisa útil e consciente, que era a inclusão social. Isso. Inconscientemente eu estava fazendo a inclusão social porque entrava todo mundo. E hoje, graças a Deus, o nome continua, Tio Lio. E durou por quanto tempo esse programa, o Tio Lio? Ele começou na década de 70 e se fortaleceu na década de 80. Muito tempo. No governo Zé Tusa começou. Se fortaleceu na década de 80 e nos anos 90, aí eu parei. E antes do show de Tio Lio, o senhor só fazia o quê? Antes... Fiz muita coisa em Riachão. Nós temos um famoso aí, o baile preto e branco. É isso. Era o famoso baile preto e branco. Sim, um baile preto e branco que era e continua sendo história até hoje em Riachão do Jacuípe. Eu me lembro que Zé Filho, quando foi prefeito, ele fez para os professores aí, através do secretário Marinho, revitalizou
esse evento lá na Lira 8, eu me senti como se estivesse recomeçando essa festa. É muito emocionante, todo mundo vestido a caráter, todo mundo fazia questão de mostrar seus paetês, seus brilhos, era uma festa de luxo. Tinha desfile, né? Sim, eu trouxe de Feira de Santana algumas lojas, né? Você chegava em Feira de Santana, no período da festa preto e branco, as vitrines só tinha roupas preto e branco. Isso então não deixa de ajudar o comércio, né? Desenvolver. A fila na Lira, olha onde está a Lira. Um lado ia para próximo ao hospital e o outro para a padaria Tereza Cristina. Nossa. Não cabia. Eu me lembro, certa vez, que ao Almir Villas Boas, das lojas Defensora, ele me ligou, 2 dias de antecedência, pedindo 3 mesas. Reservadas. Para reservar 3 mesas. Eu não sabia onde botar o povo. Era muita gente. E qual foi um dos motivos que chegou a desistir, né? A acabar essa festa? Olha, eu fiz 2 festas e deixei com o presidente Fernando Lalau, né? Ele deu prosseguimento com muita altivez, com muita responsabilidade. Mas vem uns períodos de estiagem na cidade, vem uns períodos de muita gente sai, né? E tudo que é bom em Riachão, na realidade se acaba. É verdade. Carnaval, fizemos muito carnaval, esse carnaval de Riachão era famoso. E era mais o senhor que era um dos empreendedores do carnaval? Eu sempre estive envolvido em todos os eventos aqui em Riachão de Jacuípe. Aqui nós tínhamos gincanas entre as escolas. Gincana da rua. Sim, essa gincana. Tinha equipes famosas como a CEMODA, a equipe Cão. Essas pessoas, eles se envolviam tanto que a sociedade jacuipense também participavam. Vou dar um exemplo aqui. A gente começava a gincana, no final a gente pedia uma tarefa para o próximo domingo. Tarefas assim, trazer um terreiro de Umbanda. Os caras iam para a Cachoeira buscar, ia para Jacobina buscar, encerrávamos com trio elétrico. Era uma festa, era um Riachão exclusivo de cultura. Muito. E realmente com o tempo isso foi diminuindo, né, devido às mudanças de... Eu nunca parei, Selma, eu nunca parei. Eu tinha por obrigação, dentro de mim, fazer 2 atividades no mês. De 15 em 15 dias, eu fazia uma corrida de jegue, eu fazia um festival de música. E era você sozinho ou tinha outras pessoas para lhe ajudar? Não, eu encabeçava, idealizava e tinha uma equipe que me ajudava. A gente nunca trabalha sozinho, né? Verdade. Tinha uma pessoa que cuidava do som, outra cuidava de organizar a parte onde as crianças iam ficar, o isolamento, porque era muita gente mesmo na Lira. As mães, no início, proibiam as filhas de vir, as filhas saíam fugidas. Era um barato, elas contam isso hoje com a maior alegria. É porque naquela época as coisas eram mais restritas, mas Sim. não tinha tanta, né? Não tinha tanta essa liberdade que tem Hoje tá nos mais. dias de hoje, né? Verdade. Então, tio Lio, ele tem uma Jacuípe Publicidade, né? Que tem com transmissão ao vivo na rua. Há quanto tempo? Me fala um pouco sobre isso, essa transmissão. Olha, que a você Jacuípe Publicidade é um veículo de comunicação, como o Plínio Enóide tem aqui, um serviço de alto-falantes, só que não é alto-falante, são caixas acústicas, onde eu transmito para a cidade nota de falecimento, mensagens comerciais, festas, eventos que acontecem no município. E nesse próprio espaço da Jacuípe Publicidade, que foi criado no ano 2000, estamos com 25 anos, e eu criei lá um memorial jacuipense, onde tem as fotos antigas de Riachão de Jacuípe. Lá tem 45 imagens, porque o espaço é pouco, apesar de ter
mais de 400. Aproveitou o espaço, né? Aproveitou o espaço. É forma de divulgação. Esse espaço, ele serve de referência para as escolas. Verdade. Chega no mês de agosto, que é o mês de aniversário da cidade, e as professoras passam muito trabalho para as crianças pesquisarem. Eles não têm aqui no centro de cultura, não tem aqui no público para onde pesquisar. Então eles vão fazer pesquisa lá e recebo todo. Você foi muito sábio. Faço a maior alegria. Ontem mesmo tem um pessoal da zona rural que foi saber como foi que surgiu as fazendas, tem um mapa do município lá com o nome de todas as fazendas. É uma fonte de informação para Riachão de Jacuí. Apesar de há muito tempo estar lutando pela construção de um arquivo público do município, Riachão é uma cidade histórica. Riachão iniciou no período ainda, nem república nós tínhamos. Quem estava aqui era Dom Pedro II do Brasil. Então veio do regime imperial, passando pelo republicano. Depois fomos para o Estado Novo, e entramos na democracia. O Estado Novo foi o período de Getúlio Vargas. A ditadura de Getúlio Vargas ficou 15 anos. Dentro desse período houve a Segunda Guerra Mundial, no final do período, e de 47 para cá entrou o regime democrático, onde foram feitas novas eleições, nova Constituição, e Riachão tem passado por muitas histórias vividas. Alguém tem que informar, porque essa geração nova não sabe nada sobre isso. É isso. Você fez uma exposição de fotos na TERP, não foi? Foi em 2012. Como foi essa divulgação, essa exposição? O que o senhor colocou lá? Como foi o público que fez, né, essa visita lá? Me conta um pouquinho sobre Para mim foi um presente, foi uma iluminação, um presente assim, divino, de ter realizado essa exposição de imagens. Eram mais de 400 imagens dentro da UTERP. E coube todas? Coube. Porque a gente fez um estante de ferro, cada estante tinha 14, 16 imagens. Tem umas imagens, essas fotos, estou até produzindo um vídeo, tudo que eu realizei aqui em Riachão. E é muito material, muito, nem eu me surpreendi, né, de tanta coisa que foi realizada aqui em Riachão. E essa exposição foi numa noite de Natal, que era para durar 3 dias. Eu fui um dia. Você foi, né, Jace? Eu estava. Foi um período natalino e Riachão estava com muita gente de fora. Aliás, fui no Fez Riachão, movimento, né, na cidade. E eu via relatos de pessoas profissionais da moda que chegava de dizer, o pessoal que está de fora está elogiando Riachão por esse evento. Essa cidade é muito inteligente. Olha, resgatou a memória da cidade todinha, que coisa bacana. Então isso é um incentivo para a gente dar continuidade a esse tipo de resgate de memórias. Durou 8 dias, era para durar 3, durou 8 dias. Sinal que o público gostou, né? Gostou. Resgatei todos os padres que tiveram aqui em Riachão, como surgiu a igreja. São histórias memoráveis. Ouvi, aprendi muito também, e continuo aprendendo até hoje. E quando chega alguém e vê um quadro, uma imagem daquela, vai relatar um fato, e aí a gente vai aprendendo também. Pois é. Como surgiu a Filarmônica em Riachão? A Filarmônica antiga, a Filarmônica com PH, como era escrito, né? Ela veio dos negros mesmo, era o terno de barbeiro, aleluia. Eles tocavam sem partitura. E teve uma maestrina aqui chamada Clementina Malgato Farano. A
primeira maestrina que veio ensinar a música por partitura, e eu descobri a cova dela dentro da capela do cemitério do lado direito. Está lá a cova dela com o nome, mas é uma italiana, e ela, através de Cônego Henrique Américo de Freitas, que era sacerdote e também intendente, ou seja, governante de Riachão, construíram a Filarmônica Lira 8 de setembro. Pois é, graças a Deus até hoje. Isso foi em 1910. Muito tempo, né? E até hoje ela permanece aí, um patrimônio histórico da Bahia, porque poucas cidades têm. Muitas já não tem mais. Pois é. Riachão, existe uma planta chamada popularmente pedra barriguda. Por quê? Qual a história dessa planta? Você pode explicar? Olha, toda cidade tem contos, lendas e mitos. Isso. E Riachão não ia ficar de fora. Pois é. E na época, os homossexuais sentavam muito embaixo desse pé de barrigudo. Daí criou o mito de que o pé da barriguda, quem sentasse ali, se transformava também em um homossexual. Mas a realidade é que o pé da barriguda tem um nome científico, é uma planta científica, e o fruto dela, muito rico em proteínas, atraía o veado com E, deixar bem claro que o veado com E, que era o animal, atraía, e os caçadores iam lá bater o animal. Porque era servir de comida para o veado, no caso? Assim, a fruta da ceiba glacial, esqueci o nome assim, dessa árvore, o fruto dela era muito rico em proteína e atraía os veados, a caça, o animal, para vir comer esses frutos. Era a oportunidade que os caçadores tinham para bater o veado. E vendiam nas feiras livres, que nossa feira livre era constituída da caça, da pesca, não é? Do couro, da carne seca, da rapadura e do líquido espirituoso também, que é a cachaça. Pois é. Então, essa árvore atraía esses animais. Nada a ver com você sentar e se transformar num homossexual. Legal. É isso aí. Faz parte, né? É uma história, né? É história. É lenda. É história. Aqui tem a lenda do matar o padre, tem a lenda tem um bocado de lenda aqui em Riachão. E essa árvore é plantada na frente da igreja matriz, né? Foi plantada lá no governo do Dr. João Campos, por um cidadão chamado Abílio Barroso. E a árvore cresceu, mitificou. Riachão era conhecido lá fora mais pela árvore do que pela sua própria essência. Terra da barriguda. Eu lembro que eu tinha banda, fui tocar em Santa Maria da Vitória, isso é no oeste baiano, 800 quilômetros da Brasília, extremo sul, oeste mesmo. E lá um rapaz perguntou: que banda boa é essa? Para de onde é essa banda? Eu falei: Riachão. É lá do pé da barriguda? A referência era o pé da barriguda. Pois é isso aí. Eu tenho uma curiosidade também. Vamos falar um pouquinho sobre a caixa d'água, né? Vamos. De Riachão, ela foi demolida. Infelizmente. Infelizmente. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu senti muito a demolição dela. Eu vi, inclusive, uma postagem feliz de alguém dizendo: não sei por que tanto sentimento, olha a pergunta que ele fez, não sei por que tanto sentimento com algo que não tem mais nenhuma utilidade. Realmente ele não sabe. Mas é um cartão postal. Realmente ele não sabe. Né? Eu estava presente na inauguração em 1966, quando o Dr. Manuel dos Santos Mascarenhas nos colocou lá na beira da pista para receber o governador Lomanto Júnior, que veio aqui em Riachão inaugurar a água, a luz elétrica
porque a primeira luz movida a motor veio em 51, a luz elétrica da Chess e a água, asfalto e o hospital. Eu estava presente embaixo de um sol infernal, camisa manga comprida, uma gravatinha borboleta, porque o Dr. Manuel dos Santos nos ensinava também a ser cidadão. É uma formalidade. E eu fiquei muito sentido com a demolição dela, sobre o argumento de que ela estava caindo. Eu fui acompanhar de perto, estou fazendo um vídeo sobre isso também. Estava lá todo dia acompanhando a demolição dela. E junto comigo estavam alguns pessoas da área da construção que ficavam impressionados com a estrutura que foi montada aquilo ali. O ferro, era o tempo que ferro era aço mesmo, e as máquinas deram muito trabalho. Fiz algumas entrevistas ali, trabalho, máquinas pesadas para demolir aquilo. Cair, ela não ia cair. Não ia cair. Não mas ia por cimento. Não, podia cair, pode ser um terremoto, alguma coisa, né? Isso nunca pode dizer. Mas eu acho que o gestor perdeu a grande oportunidade de fazer dali, preservar, como Feira de Santana preservou lá no Tomba e outras cidades, preservar e fazer dali um marco. Para mim era um cartão postal. Um cartão postal, assim, de longe você via a caixa d'água. Imagina aquela caixa d'água iluminada com o nome em cima. Isso era um marco. Embaixo você poderia fazer uma praça de cultura, um ponto de cultura, onde as pessoas com Wi-Fi lá disponível para todo mundo conversar, bater papo. Isso motiva e forma cidadania. Hoje nós temos uma cidade, infelizmente, com uma juventude aí ociosa, assim, sem saber para onde tem o que fazer. Sem direção. Sem direção. Pois por que a cidade tem esse nome de Riachão do Jacuípe? O nome Riachão, que era escrito com X, no documento que eu encontrei, Riachão com X, um documento de 1886. E Jacuípe, G-J-A-C-H-U-Y-P-E, Jacuípe. A palavra Jacu é de origem indígena. E Riachão, na época que os portugueses desciam em busca do ouro lá em Jacobina, e o GPS dele era o rio, para não se perderem, e não tinha GPS, não tinha tecnologia na época, e descobriram, havia chovido, descobriram um riacho e exclamaram, né? Que riachão? Posteriormente descobriram que não se tratava de um riachão, que quer dizer riacho grande. A palavra riachão só existe para definir aquele local. Riachão do Jacuípe. Tem outro riachão, Riachão das Neves, Riachão de Algo, mas o nosso Riachão do Jacuípe, porque houve indício de índios aqui na nossa região. E a palavra jacu, que deriva de uma ave, jacu, e o ipê, que deriva de uma árvore. Aí, e na linguagem dos tocóis, que viveram aqui na nossa região, eles entendem como rio seco ou temporário, que ora o rio estava cheio, ora o rio estava seco. Pois é. Enxuto ou temporário. É isso aí, é história, né? Tem muito, a gente passa 3 horas aqui contando história. Eu gostaria de ficar aqui, mas vamos seguir em frente. Com certeza. Riachão é cortada, né, por um rio. E em 2016 teve uma enchente brava, né, que chegou a invadir algumas casas do centro ribeirinho ou não. Algum momento teve outras enchentes? Eu participei da enchente, da famosa enchente de 80. Essa enchente eu tenho foto, tenho imagem, postei até no meu Instagram.
Tio Lio, pode olhar lá que vocês vão comparar a enchente de 2016 com a de 1980, onde a água passava por cima da ponte e as baronesas ficavam emperradas ali na ponte. Só que eu acho que a de 2016 foi maior pelo número de urbanização que Riachão desenvolveu de 80 para cá. Muitas casas ali. E número de Rua Barão. desabrigados, né? Isso. Verdade. Ali na Rua Barão, trás, a rua de trás, era uma casa aqui, outra ali, tinha 3, 4 casas. Hoje as casas são todas Já estão mais coladas assim, e né? a água veio para a Rua Barão, que se chamava Rua do Fogo, Em 80. em 80. Ali, descendo para o Alto Cemitério, a água invadiu ali a Praça Joaquim Carneiro da Silva, ali em Felzés. Tem até a foto de João Barbosa em pé, com a água nas canelas. E ali onde é o Armadilho de Teófilo, ali, tudo alagado de água. Então, as duas enchentes foram enormes. E interessante, Selma, que nós tínhamos um ciclo aqui em Riachão, tivemos enchente de 10 em 10 anos, enchentes grandes, enchente de 70, enchente de 80, enchente de 90, todo ano era enchente. Como eu disse, são coisas de Deus, né? Essa é a ideia. Deus dá abundância. Pois é, então, por ter essas enchentes, o rio até que não sustentava muito tempo a água, né? A vazão é enorme. Pois é. A vazão é enorme. Ele enche hoje, amanhã, ela está indo embora. O rio de Jacuípe, né? O rio Jacuípe, no momento está poluído, né? Então pode só vir várias enchentes, mas o rio está poluído. O que o senhor acha que possa ter causado esse fator da poluição? A insanidade humana. Só posso definir isso. Porque você pegar uma rede de esgoto e jogar dentro de um rio onde aqui na ponte mesmo, ali na praia de Riachão, era um areal enorme. Os meninos, as meninas disputavam aquele espaço ali à tarde para brincar naquele areal. Hoje tem 2 bocas de lobo enorme despejando os dejetos que vêm da cidade. É uma insanidade da raça humana mesmo. Aumentou a população, né? Tudo isso vai... Deveria providenciar estrutura para receber o crescimento da cidade. Sim. Não jogar dentro do rio e tirar o lazer e a subsistência também, porque ali se pescava, ali se tomava banho. Foi palco do filme O Caipora. Interessante. E aquela ponte ali foi construída em 44 por Landulfo Alves. A ponte. A ponte velha. Landulfo Alves esteve aqui em Riachão, ele era interventor da Bahia, o que equivale hoje a governador. Ele esteve aqui para inspecionar a ponte e desceu ali hoje onde é as imediações do supermercado Carneiro. E havia chovido anteriormente. Quando ele desceu do carro, se atolou em lama. Daí ficou o nome Rua da Lama. Tudo tem história aqui. Tudo tem história. Por que tem o nome da Rua da Lama? Fiquei curiosa. É por isso que eu te falei. Landulfo Alves veio fazer a inspeção da ponte e uma comitiva foi recebê-lo ali onde é o supermercado Carneiro para passar em frente à igreja e seguir para a ponte. Só que tinha chovido a noite anterior. As ruas não eram calçadas e quando o interventor desceu do carro, ele se atolou na lama e ficou o nome de Rua da Lama. Interessante. E o nome Landulfo Alves em virtude do interventor que fez esse benefício aqui, né? Como JJ Seabra, como Álvaro Cova, que foi um delegado de polícia. Então todo nome, toda rua aqui tem um nome simbólico. Faz parte, né? Sim. Aí você me pergunta, antes da ponte, quando o rio enchia, como se fazia para atravessar?
né? Antes da ponte havia, eu descobri isso tem pouco tempo, uma ponte metálica construída no governo de Araújo Pinho. Eu fiquei fascinado quando eu descobri isso, porque eu sabia que existia um cidadão aqui chamado João Canoeiro que cobrava para fazer o transporte das pessoas Travessia. para a fazenda Bela Vista, que era uma fazenda que pertencia ao coronel Marcolino, o primeiro governante de Riachão de Jacuí. Deixou, eu estou com o testamento dele, tenho o inventário dele, deixou 115 fazendas, 10 mil cabeças de boi. E todas essas fazendas aqui dessas comunidades pertenciam a ele. Nossa. Interessante. Os Mascarenhas. Aquela época era mais fazendeiro, né? Terra também não tinha esse valor todo, né? E como foi construído o Cedro? O Cedro foi construído no... Foi uma solicitação do vereador Teodomiro Barreto, Teodomiro Mascarenhas Barreto. A seca era enorme e ele pediu ao governo do estado que construísse um açude para minimizar a falta de água aqui no município. E o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, veio realizar esse belíssimo trabalho que por muito e muito tempo manteve e continua, né? Mantendo o povo de Riachão de Jacuí. Passou muito tempo um pouco esquecida, né? Mas agora reativou, está toda limpinha. Tá... E ali, onde foi construído, essa fazenda pertencia inicialmente ao coronel Marcolino e foi deixada como herança para um dos seus filhos, Aurélio Rodrigues Mascarenhas. Ele teve 3 filhos, né? Aurélio, Teodomiro Rodrigues Mascarenhas, que chama Coronel Dodô, aquela casa vizinha à igreja, aquela casa azul, vizinha à igreja. Você olhar no pátio, quando lá em cima tem 3 letras, TRM, Teodomiro Rodrigues Mascarenhas. Que já foi vereador? Ele já foi presidente da Câmara. Teodomiro. E filho de coronel, né? Foi presidente da Herdou 40 e poucos fazendas da 115 que o pai deixou. Você tem o inventário? Tem um inventário e tem o testamento. testamento dele. Ele pede perdão aos escravos dele. Pediu ao cônego Henrique Freitas. Vou contar meu livro, Não vou contar, não. É história. Não vou contar meu livro, não. Vai lançar outro? Boa. Já está quase pronto. Graças a Deus. Falando do coronelismo que ele ia chamar de Jacuí. Isso é bom. Isso é importante para Que até hoje reflete. Pois é. Os olhos chegam a brilhar. Eu fico fascinado quando falo de Riachão. Tem que fazer um grande lançamento, viu? Os dois, tanto de 2010 quanto de 2014, foram extraordinários. Pois é. Fantástico. Uma noite de autógrafo. Foi muito. Está no YouTube. Se você procurar no YouTube, lançamento do livro, você vai ver o glamour, a quantidade de gente, lota de pessoas mesmo que estavam interessadas em conhecer a história de Riachão. Isso é importante. Além de um DVD, né? Também Que traz, né? construí. E fico feliz de ter participado de muitas coisas boas aqui em Riachão. E ficaram, e deram continuidade. Estão aí até hoje. Nós temos um cicloturismo aqui que atrai muita gente e foi realizado por mim. Pois é. Em 2016. Havia muitos grupos ciclistas aqui em Riachão, mas grupos que não se encontravam para unificar para fazer um grande evento. Eu tive a ideia de solicitar a Fazenda do Dr. Gilson para reunir esse grupo e lá lancei a ideia de fazer o cicloturismo. De cada grupo, tirei um membro para fazer a diretoria e dividimos tarefas e saiu o primeiro cicloturismo de Riachão de Jacuí com 700 pessoas. Poxa.
Camaçari, tudo quanto é canto vinha. Já foi mais uma cultura que o senhor aplicou, né? Outra coisa que me orgulho também é a construção do hino do município de Riachão de Jacuípe. Fico orgulhoso em saber que fiz parte. O hino não fui eu que compus, não fui eu que escrevi. Apenas me empenhei para oficializar. Porque todo município existe seus brasões. Bandeira, hino e brasão são símbolos municipais. Bandeira, hino e brasão são símbolos de todo município. Tem que ter. Nós tínhamos a bandeira, tínhamos a logomarca do brasão, mas não tínhamos o hino oficializado. E para isso, solicitei da gestão da época que se criasse Teve um concurso, edital. né? Teve um concurso. Foi na mira, um edital, porque não, tem que ter licitação. Você não pode pegar um hino de qualquer pessoa e dizer... Para dar legalidade, né? É por causa da legalidade. Então, é uma modalidade de licitação, concurso público. Assim, não tem carta convite, não tem essa concurso público, e apareceram 12 concorrentes na Lira 8. Fizemos uma comissão constituída também, através de decreto municipal, e reunimos lá 12 compositores para escolher o melhor hino. Uma comissão julgadora, e no final escolheu o hino do professor José Reis, já estava sendo cantado nas escolas, faltava oficializar. Né? E fiquei chateado com a falta de patriotismo de alguns jacuipenses, que devia ser mais patriota, onde esse último jogo do Bahia, lá no Joia da Princesa, com o jacuipense, onde tocaram o hino de... Foi Feira Santana, não foi? Eu não acompanhei. Foi. Tocaram o hino do Bahia e não tocaram o hino do Riachão. Nossa. Eu não entendi por quê. Sendo que faz parte, né? Faltou patriotismo dos dirigentes, porque só quer levar o nome do jacuipense, Jacuipense de onde? É de Riachão? Riachão tem história. E muita. Não pode... E muita. O que está faltando é mais atenção voltada para o município. Me constrange, mas como me constrange ver esse mundo de jovem ocioso. Eu tenho tanto projeto para isso, você nem imagina. Projetos engavetados. Porque para mim a cultura forma um cidadão. Mas... Projetos ótimos para Riachão. Cursos profissionalizantes que você pode buscar através de tanta lei que existe aí, a lei Paulo Gustavo, a lei Maneira. Tudo aí. Você não vê nada aqui, gente. Falta os incentivos. Falta os incentivos. Dos setores competentes, principalmente, né? Porque Riachão, eu acho as pessoas muito... É mais emoção do que ação. Se emocionam, legal, vamos fazer mais na hora de meter a mão. Complicado. É isso mesmo. A Feira Livre era dia de quinta-feira. Depois mudou para sábado. Por quê? E como foi essa mudança? O que vendia naquela época? Na mudança com a solicitação dos próprios comerciantes. Era um dia realmente de quinta-feira. E eles, essas feiras sempre disputavam com algum município vizinho. Por exemplo, Gavião na terça-feira. Conceição de Coité sexta-feira. Então os comerciantes vinham de longe, aí pegava Gavião sexta, Riachão quinta, Conceição de Coité sexta, e assim fazia um círculo só para se encontrar Ipirá ali também, que tinha, acho que era dia de quarta-feira, uma coisa dessa. E ficou por muito tempo, dia de quinta. Mas muitas desses municípios deixaram de fazer a feira nessa semana
E os comerciantes solicitaram para o sábado. E os comerciantes já queriam, né? E tem uma lista de... Eu escrevi no meu livro, tem uma lista de todos os comerciantes que solicitaram a mudança da feira de quinta para sexta. O que eles vendiam? Falei aqui no início: a caça, a pesca, né? A carne seca. Muitos cacheiros viajantes passavam por aqui com destino a Jacobina, para Ouro, e pernoitavam por aqui mesmo, e vendia tatu, a caça do veado mesmo, e a cachaça que chamava de líquido espirituoso. E sim, a feira foi crescendo, crescendo, e hoje está diminuindo. Infelizmente. Não está tendo tanto essa parte da caça dele, né? Está reduzindo. No documentário que eu estou produzindo lá, eu trago imagem das feiras de Riachão, que é uma coisa extraordinária. Chegar no início ali da ladeira da feira e sumia lá para o alto, que chamava Alto da Samambaia, né? E barraca de 3 batedeiras funcionavam ali, beneficialmente Cisal. Não tinha uma família desempregada aqui em Riachão de Jacuí na década de 80. Cisal? O Cisal, ou qualquer que Era abundância. muito. Muita abundância. Ele foi erradicado. O Cisal chegou aqui em 58. Prefeitura do Dr. João Campos. Logo a fruta se deu bem com a temperatura, com a pintura. E aí todo mundo começou a plantar o sisal, e a produção foi enorme. Veio a Benciba, que é uma beneficiadora de sisal, através de Orlando Maria Carneiro, que empregou muita gente e tornou prefeito de Riachão de Jacuí. Ele se tornou prefeito porque empregou muita gente. Não tinha uma família. Os motores de sisal na zona rural não paravam. Nossa. Chegava aqui, entrava na rua aqui de Riachão, eu tenho umas imagens, as carroças cheias de sisal, os jegues, os animais cheios de sisal, entrando aqui em Riachão, a produção da semana para entregar na Foi acabando, né? A seca foi invadindo. Não só a seca, como também a demanda. A demanda foi. Né? A fibra era utilizada para fazer couro, para fazer banco de carro, estofado, dessas coisas, mas a demanda era grande. Resultado, foi substituído pela fibra sintética, que derivada do petróleo. É isso aí. Vamos falar sobre a igreja matriz, né? A igreja é torta? Não, quem disse que a igreja é torta? Torta é a cidade. A torta é a cidade, a igreja veio primeiro. Como foi construída a igreja? Como foi construída? Olha, na Cúria Diocesana há um histórico, né? A igreja foi construída do fundo para frente. Ela está geometricamente de frente ao cemitério. Aquela casa vizinha, aquela casa azul, ela foi construída de forma não alinhada com a igreja. E aí Riachão seguiu esse alinhamento. Sem nenhum projeto, não existia o PDU na época, né, que é o Projeto de Desenvolvimento Urbano, não existia essas coisas, não ia construir de qualquer jeito. E a igreja ficou, ela tem um aspecto moscovita, o sino chegou aqui em 1980, lá no sino, já subi lá, já fotografei tudo, já filmei tudo. Inclusive você estava fazendo a restauração lá do teto, não foi, Salão? Foi. Eu fui uma das restauradoras do teto. da restauradora. Tinha pintura lá, interessante, né? É. Da década de 1950. Foi 6 meses de trabalho. Trabalho muito bonito. E a igreja está aí, no seu lugar. Aquela pintura que fez foi o quê? Os portugueses? As pinturas da igreja foi os portugueses que fez? Olha, eu não sei precisar quem fez aquelas pinturas, mas o estilo é português. Português. Sempre tinha alguma história relacionada a Portugal. Além de o
emblemas, os signos que a igreja traz com ela. Você vê que na frente da igreja, até hoje, tem um símbolo, que é aquele aro redondo, com 2 letras dentro, AM, e 2 ramos de acácia. Aquele símbolo ali é todo maçônico. Sério? Sim. O ramo de acácia, que contém na frente da igreja, daquele símbolo, eles são símbolo da maçonaria. O ramo de acácia. Dentro do aro do círculo, tem 2 letras simetricamente montadas, AM. Eu perguntei a um padre, Marilino, certa vez, que significava aquelas iniciais de A e M. Ele disse que era Ave Maria. Eu falei, Ave Maria, padre. Maria tem símbolo? Eu não sabia. Mas na realidade, mais em cima do símbolo tem uma data, 1890. Pouca gente repara os detalhes que tem aqui, né? Em cima daquele símbolo tem uma data, 1890, que muita gente pensa que foi a data que a igreja foi construída. Eu mesmo penso. Não é, não foi. Eu tenho um documento de 1740 e alguma coisa, solicitando um recurso para a construção da igreja em Riachão de Jacuí. Encontrei lá na Curia Diocesana de Feira de Santana. E aquela data de 1890, em cima da igreja, é a data em que a igreja se separou do Estado. Quem mandava na igreja antes do Império era o imperador. No regime monárquico, quem mandava era o imperador. Qualquer decisão do Papa tinha que ter o plancet, ou a permissão, é uma palavra latina, do imperador para o Papa executar. Aí da República para cá, igreja para um lado, governo para outro. Os padres, o Conselho Municipal, hoje onde é a Prefeitura Velha, onde foi instalado pela primeira vez, logo que se instalou a República, tem um padre Marcolino Madureira, que fundou a igreja de Conceição do Coité. Ele foi conselheiro daqui em Riachão de Jacuí. Você chega na Câmara, pega o livro de ata número 1, datado de 1890, você encontra tudo isso. Dentro da casa paroquial tem documentos fantásticos. Dentro do fórum tem documentos fantásticos. São registros arquivados, né? Alguém tem que ir buscar. Buscar. Pois é, tio. Vamos também falar um pouquinho de Seu Tune, né? Seu Tune era um senhor que tinha uma venda. Sim. Me fala um pouquinho sobre ele. Qual foi a importância dele para Riachão? A importância dele foi vender. E quando apagava a luz, faltava energia, ele vendia mais caro. Essa é a história que a gente tem de Riachão. Olha só, eu procurei pesquisar mais o aspecto geográfico e de Riachão de Jacuí. Eu não fui buscar vidas pessoais de ninguém, mesmo porque é muita gente, né? Apesar das pessoas me procurarem hoje, né, se eu sei falar alguma coisa sobre a família e tal. Semana passada mesmo, estou com uma menina lá fazendo um trabalho de monografia e queria saber sobre a origem da família dela. De que família você pertence? Ela falou da família Carneiro. Eu falei, todo mundo de Riachão. A maior família de Riachão é a família Carneiro. Mascarenhas foram mais influentes no aspecto político. O primeiro governante de Riachão foi o Mascarenhas, que é o nome da Praça da Matriz, Coronel Marcolino Gonçalves Mascarenhas. Pois é. E vamos falar também sobre a lavagem de São Roque, né? Sim. Como foi criada essa lavagem de São Roque? Olha, vamos procurar saber quem foi São Roque. Isso. Quem foi São Roque? Ele nasceu na França, numa cidade chamada Montpellier, e filho de pais ricos, muito ricos, mas ele muito devoto, e no período havia a peste negra, ou a peste bubônica, como a gente chama aqui,
que estava assolando toda a Europa naquela época. Muita gente foi dizimada, muita gente morreu, e São Roque saiu em peregrinação em socorro a essas vítimas da peste negra. E durante a sua peregrinação ele contraiu a doença e foi encontrado por um cachorro que lambia os ferimentos dele. Uma estátua de São Roque, um cachorro tem uma ferida na perna, simbolizando Sim. os bolhões que estouravam na pele dos infectados. E ele volta para a cidade dele e foi confundido como um espião e é preso. O carcereiro relata que ele, durante as madrugadas, ele estava deitado em uma luz, uma áurea, que todo ser humano tem uma áurea que envolve um campo energético, uma áurea em cima dele. Mais tarde, quando ele amanheceu morto, e foram descobrir que era o pequeno Roque que havia saído da sua cidade, e ele morreu em estado de graça, no dia 16 de agosto. Por isso se comemora o 16 de agosto, e a data foi que São Roque faleceu lá na França, em sua cidade, Montpellier. Mas veio a doença que chegou aqui em Riachão do Jacuí, Essa doença chegou. na década de 1927, 28. A doença chegou e dizimou muita gente. E da família Mascarenhas, o doutor Pedro Paulo Mascarenhas, que aqui tem Pedro Paulo da Silva, Pedro Paulo Carneiro e Pedro Paulo Mascarenhas. Esse era médico. Minha avó me contava que ele ia para Salvador buscar umas cápsulas de quinino para amenizar e tentar curar os infectados. A maioria dos infectados moravam na periferia da cidade, lá na Rua Barão, e ali tinha muito magarefe, tinha muito lavadeira, fateira, todo mundo, né, eles chamavam, a sociedade chamava de escória na época, moravam ali na Rua Barão. E elas fizeram uma promessa a São Roque, que para elas curou muita gente lá na França. Fizeram uma promessa a São Roque: se ele curasse as pessoas aqui, elas passariam a ser devotas. E São Roque. Como foi que essa doença chegou aqui? Como é uma pulga que transmite do rato, a doença chegou de navio até Salvador. Teve uma peste de rato. É uma pulga chamada Yersinia pestis, é um nome científico. E ela subia nos cargueiros e chegou a Salvador de navio. E navio de Salvador, de trem, foi se espalhando por Serrinha, Feira de Santana, chegou aqui na região, dizimou uma opção de gente. E aí essas pessoas lá da Rua Barão, da Rua do Fogo, como era chamada, e não quero me perguntar porque eu não vou do fogo não. Aí elas fizeram uma promessa a São Roque para curar essa doença, esse mal. E com a ajuda de São Roque, pela fé que elas tinham, elas começaram a cultuar São Roque, não no seu dia, no dia 15, um dia antes, e começaram a fazer a lavagem de São Roque, lavagem que permanece aí até hoje. Mas era uma lavagem bonita, todo mundo encorado, todo mundo com as suas indumentárias, uma festa bonita, parecendo uma festa de reis. As baianas, né? Coisa linda a festa de São Roque era. Eu me lembro que uma professora aqui chamada Delfina Barbosa, muita gente sabe de quem eu estou falando. Essa professora disse, quando era pequena, chegou para a mãe dela, a dona Zita, hoje é ali, fica Cecília de Bilé, e perguntou: mãe, que festa bonita é essa? Ah, minha filha, é a festa das prostitutas. Ah, quando eu crescer eu quero ser uma prostituta. A inocência, só para participar da festa. Mas era uma festa muito bonita. Então, E a festa ficava restrita a elas lá. Porque na época, as
prostitutas que moravam ali não podiam vir aqui na praça, no centro da cidade. Tinha um sargento aqui chamado Hermenegildo, pai da professora Ernorina, pai de Dequinha, que ele proibia as prostitutas subirem para a praça, para o centro da cidade. Elas tinham que ficar nas ruas mesmo, Na rua, porque elas moravam. É. Não podia passar da rua. Preconceito da época, né? Preconceito. Infelizmente. Era outra época, né? E aí ficou o 16 de agosto como a data oficial, aqui, feriado oficial do município. Mais 15 é a lavagem. 15 é a lavagem, não é feriado. Pois é. Mas nego aproveitava aqui o 14 como aniversário da cidade, tá certo? Não é aniversário do município, é da sede, é da cidade de Riachão. Não é o aniversário de Barreiro, de Chapada, que é o município todo. É o aniversário só de Riachão de Jacuípe. Uma lei de 14 de agosto de 1928 elevou a condição de vila de Nossa Senhora da Conceição para a cidade de Riachão de Jacuípe. De vila de Nossa Senhora da Conceição de Riachão de Jacuípe para a cidade de Riachão de Jacuípe. Houve uma variação toponímica e só ficou Riachão de Jacuípe. Mas o início mesmo de Riachão tem um documento que eu guardo com muito carinho, que foi desmembrado de Jacobina, de Santo Antônio da Jacobina, com o nome de Santíssimo Coração de Jesus do Riachão da Jacobina. Esse era o nome de Riachão. Todas as cidades baianas, ela vem com o nome de santo. Todas elas. Pedro Santana. Todas. Tem sentido, viu? Tem sentido. A Igreja Católica sempre foi predominante no Brasil, né? É verdade. O padre Julio, tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem. Vamos escutar? Vamos. Selma, abre aqui no estúdio, a gente não tá ouvindo. Pra ele ouvir. A operadora já está. Tá ouvindo? Tá ouvindo não, Selma. Tá ouvindo Não está saindo aqui não. É que ela tá no fone. Eu desse rapaz, admiro ele desde quando eu me entendia como gente. E me entendo como gente, que eu sou fã de carteirinha dele. Brilhante mesmo o trabalho que ele fez, que faz até hoje. Ele é uma das pessoas que admira Riachão, ele é fã de Riachão. Parabéns mesmo para ele. É Jota do Berrante. Doca, Abelardinho. Abelardinho? É, manda Doca essa do mensagem. Berrante. Belardinho, meu querido, um abraço. Você sabe o tanto que eu te amo, né? Você é uma pessoa que mora no meu coração. Eu queria mandar um abraço também para um ouvinte nosso lá de Terra Branca, Rodrigo. O cara come igual um leão. Alô, Rodrigo, sei que você está comendo aí, ouvindo a gente aí. Grande abraço aí em Terra Branca. Pois é, Tilio, estamos já quase finalizando o nosso programa, mas eu queria perguntar uma última pergunta, né, para a gente finalizar. Você queria escutar a história de quem aqui no programa? Quem você queria escutar? De quem? Olha, todas as pessoas aqui têm uma história para contar. Todo mundo, você, Jace, todo mundo tem uma história para contar. Né? Uma história para ser relatada, ela tem que dar um impacto na gente e servir de aprendizado. Eu acho que o verdadeiro sentido de você relatar uma história é você aprender algo sobre ela. Isso. O que eu estou falando aqui, e acabei de falar, é para servir de incentivo que essa nova geração dê continuidade à história de Riachão de Jacuípe, que tem muita coisa para ser relatada. Tem muita coisa para ser descoberta. Que eu tenho tantas perguntas aqui para fazer ao senhor, mas o tempo já está. Outra oportunidade a gente vem para aqui com mais Quando estiver tempo. perto do lançamento do novo livro, né? É a próxima oportunidade. Isso não falta, não. Antes e depois que lançar. Isso mesmo. Mas Então, eu gostaria de ouvir a história de todo mundo. todo mundo.
que tenha algo para nos ensinar. Experiências de vida. Experiência de vida, que seja modelos, né? Porque não serviu para aqui para contar algo que a gente não vai tirar proveito como lição de vida. Então toda história que nos dá um ensinamento, ela é uma história para ser ouvida. Para ser ouvida, isso mesmo. E onde encontramos, onde podemos encontrar tio Lio? Olha, tio Lio está em todo canto. Pensou, já estou presente. Não estou em físico, mas estou no seu pensamento. Você tem Instagram, tio Lio? Tenho. Pode falar. Tio Lio já aparece lá. Já aparece. Tem muita história de Riachão lá. E Facebook também, Facebook. né? Eu fico todos os dias lá na Landulfo Alves, a partir de manhã e a partir das 17h30, tocando músicas suaves, músicas que pacificam o coração. Me alegra de ver as pessoas fazendo suas caminhadas ali na Landulfo Alves, ouvindo as músicas. Isso me dá um prazer enorme. E elas também sentem falta quando isso não acontece. Fica um vazio enorme na cidade. Fica mesmo. Né? Encontrei no Instagram 2 pessoas conversando e uma dizia assim: coisas aleatórias que acontecem em Riachão e aquecem o meu coração. Saí do trabalho e ouvi as caixas de som. Isso me deixa feliz em saber que a gente está produzindo algo útil. E que faz bem. Que faz bem. É isso mesmo. Então, estamos já finalizando o nosso programa. Eu quero desejar a tio Lio que você permaneça esse homem que é historiador, que é criativo, e que Deus abençoe sempre você. Que você vai continuar esse mesmo homem, nos inspirando e nos dando exemplo, claro, né? Então, tio Lio, possa falar com suas palavras, né, que você tem a dizer no nosso programa. Primeiro, Selma, parabenizar você, porque eu nunca fiz um programa cuja operadora era uma mulher. E você está se saindo muito bem nessa nova função, nesse novo ciclo de vida, que a gente está sempre nos redescobrindo a cada momento, a cada dia. E você tem uma pessoa muito inspiradora, que é a Jace, que está aqui nos assessorando. Obrigada. E todas vocês servem de inspiração para outras pessoas. Mulheres, continuem fazendo seus papéis, papel de mulher empoderada, papel de mãe, papel de esposa, e que a gente só tem a ganhar. Parabéns a você, parabéns à emissora por estar trazendo esse tipo de conteúdo, que são conteúdos que dignificam e valorizam a humanidade. Muito obrigado por a oportunidade. Espero voltar aqui para a gente conversar mais. Com certeza. Será convidado. A Gazeta está à sua disposição também. Viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Então, estamos já finalizando o nosso programa e eu quero desejar a cada um de vocês em casa que foi um prazer ter conversado com o tio Lio.